O Reinaldo, tem uma colega de trabalho aqui no Metrópolis que todo ano ela traz pra gente um balde enorme de jabuticaba. E é um dia da semana que sempre a gente fica levinho aqui no Metrópolis. É uma delícia. É muita jabuticaba e todo mundo fica mais leve. O dia pode estar caindo tudo e a gente fica mais leve. E eu acho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está pensando a mesma coisa, porque ele disse hoje que vai dar jabuticaba e maracujá de presente para acalmar o presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos. Ele estava visitando a sede da Embrapa aqui em Planaltina, no Distrito Federal, e o Lula começou a falar sobre como as frutas brasileiras elas podem ser plantadas em qualquer lugar do mundo. E nesse momento foi que ele disse que pretendia presentear o Trump e o presidente da China, o Xi Jinping, com os pés das frutas aqui do nosso país. Ele falou assim, ó, quando eu viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping, vou tentar levar um para o Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante, levar um maracujá. E de fato, um suquinho gelado de maracujá também eu acho que faria o Trump pensar menos no Irã e mais nos Estados Unidos. Olha, eu também acho. Agora vamos para uma inconfidência. Inconfidência. Você sabe que eu tenho um pé de jabuticaba aqui na minha sacada, muito, muito produtivo. É verdade. Até se Olha minha aí. mulher estiver ouvindo, se tiver uma foto, manda lá pro Vitor que a gente põe no ar. Né? Nós temos um pé de jabuticaba aqui que produz pelo menos 2 vezes por ano. Jabuticaba de jardim e tal, mas muito boa, muito doce. Né? É, a jabuticaba, de fato, a jabuticaba, o maracujá, consta ter efeitos calmantes. Eu acho que o presidente faz bem, né, em utilizar esse humor, né, é, sobre as frutas brasileiras e tal. Tem até uma frase, né, que diz assim, como é que é? Se só dá no jabuticaba é besteira. É mentira que jabuticaba só dá no Brasil, né? Jabuticaba dá em vários países do mundo. O que é muito comum é se comer jabuticaba. No Brasil não é tão comum assim comer jabuticaba no resto do mundo. Aí sim, né, não se toma como uma fruta comestível, e ela é absolutamente comestível. A mesma coisa se diga em razão do maracujá. O maracujá não é nativo só do Brasil, mas é nativo, mas também do Brasil. Né? A mesma coisa a jabuticaba. Sabe, Rafael, que isso que o Lula está falando tem um peso simbólico, né? Interessante. Tem um livro, o Tratado da Terra do Brasil, que aliás foi editado pelo Senado brasileiro. Eu até mandei a capa aí, que está se vendo, do Pero de Magalhães Gândalo, que fez a chamada literatura de viagens. Quem estudou letras, como eu estudei, a gente passa pelo capítulo da literatura de viagens, né? E há um trecho enorme em que ele fala das frutas brasileiras, né? Como sinal de riqueza da terra. É aí que eu estou fazendo o link. Olha, essa terra é tão fantástica, né? Diz ele, que nunca se tem um período sem frutas, porque elas são tão diversas que sempre há frutas no Brasil. E aí ele faz uma longa digressão sobre a banana, por exemplo, e os tipos de banana. Lembrando que a banana que está aí não é a banana do Pedro de Magalhães Gândalo, que é aquela com semente e tal. Hoje é uma banana transformada, cultivada, criada artificialmente, mas para produzir muito. Né? Mas ele fala da banana e explica que a banana que os indígenas deitavam fora a casca e comiam o miolo. Ainda bem, né? Menos quando é o Zema, né? Que o Zema uma vez apareceu comendo banana com casca, o que obviamente ele fica muito bem, né? E é um trecho muito bacana porque ele fala do caju, por exemplo, né? Que o caju é uma delícia, mas cuidado, não é para comer a castanha se ela não for cozida, porque senão ela faz ferida na boca. O que a gente sabe hoje, né? Evidentemente, a castanha do caju, depois de cozida, depois de assada, né? Não cozida, depois de assada, pode ser comida, antes não. É um trecho fascinante. Fala do abacaxi, que também é nativo da terra, né? E de como o abacaxi recende, cheira longe, né?
O abacaxi cheira muito longe. Aliás, abacaxi em tupi vem de awacaxi, quer dizer, cheira longe. É o nome do abacaxi, cheira longe. Né? E ele fala dessa diversidade das frutas brasileiras, é um trecho muito legal e fala de outras frutas também. Né? Tá fazendo isso para demonstrar o que é erudição? Não, eu estou falando isso porque quando o Lula fala da jabuticaba, quando o Lula fala do maracujá, né, da fruta da paixão, né, quando ele fala do maracujá, é, ele está falando de uma riqueza que, nossa, que é antiga, né? Tá lá, o livro é de 1500, o texto é de 1570, né? E já se tinha essa noção de uma terra generosa, de uma terra que produz naturalmente muita coisa importante. Mas ele estava onde? Ele estava na Embrapa. A Embrapa é uma história impressionante de sucesso. Né? A Embrapa não teria acontecido se certas teses, e aqui, então eu não estou só fazendo firula ilustrativa, né? Se certas teses de alguns economistas que estão por aí, que acham que o Estado brasileiro tem de ser reduzido à sua mínima expressão, contrários a investimento público, por eles não haveria. Né? É tudo iniciativa privada, o Estado não entra em nada, o Estado tem que ficar. Fosse assim, nós não teríamos Embrapa. E sem Embrapa, nós não teríamos o agro brasileiro sendo o que é. É com Embrapa, é com dinheiro público. Querem mais? Sem plano safra, e, portanto, seus juros subsidiados, também não teríamos esse agro que está aí. Se o segredo de aborrecer dizer tudo, como eu gosto de repetir Voltaire, né? Se o segredo de aborrecer dizer tudo, eu digo, o agro brasileiro, em vez de ser tão hostil, e daqui a pouco o Flávio Bolsonaro nós vamos ver o Flávio Bolsonaro falando num evento do agro, sendo muito aplaudido, é puro preconceito ideológico. Os maiores planos safras da história foram feitos pelo Lula. Um após outro. O BNDES hoje tem um papel importante no financiamento de atividades de ponta do agro que não tinha antes. Não é? Nós estamos falando de dinheiro público. Sim, é um setor ultraprodutivo, sem dúvida, mas que vive bastante do financiamento público. E que deixa boa parte dessa riqueza, inclusive, fora do Brasil. Um dia nós vamos ter que pensar isso direito. Olha como o Reinaldo é comunista. Não, eu quero pensar isso em termos capitalistas, queridos. Mas de capitalismo mesmo. Porque o capitalismo não é uma benesse para meia dúzia de maganos, de espertalhões. Aliás, eu gosto do capitalismo. É que eu quero para todo mundo. Eu quero que ele chegue a todos. Que todos se beneficiem. Não é? Então, quando o presidente tem um lado jocoso aí, né, engraçado, vou dar um pouco de maracujá para ele, jabuticaba, quem sabe ele se acalme e não sei o quê, né, as virtudes calmantes das frutas brasileiras, né, do maracujá parece que sim mesmo, mas quando ele fala isso, e quando ele fala na Embrapa, o peso simbólico disso, quando a gente coloca isso no contexto, é um troço muito maior do que parece. Né? E de resto, remete à nossa ancestralidade como terra. Já estava lá o Pedro de Magalhães Gandolfo falando sobre o abacaxi, sobre a banana, advertindo sobre os riscos do caju, né, que não obstante era muito bom, não é isso? Aliás, tem uma bebida na sua terra que vem do caju?
Tem uma bebida o quê? Perdão? Não te ouvi. Uma bebida o quê? Não, não tem. A cajuína no meio caju, no meio Cajuína, caju. cajuína cristalina, maravilhosa. A Aliás, Caju cajuína lá, minha terra é cristalina em conhecida como terra do Teresina. caju. Em Teresina, já A diria o cajuína grande Caetano cristalina em Veloso. Teresina, Inclusive celebrando o música de Caetano Torquato Neto Veloso, em também. homenagem a Torquato Neto. Existe musa que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem Exatamente. lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão Apenas fina, a matéria-prima era tão prima. e E eu... éramos Ó, olharmos coloca aí, pessoal, intacta a a foto também vitina, a da cajuína. jabuticaba do... Oi? Temos a jabuticaba, tá? Conseguimos a imagem exclusiva da jabuticabeira de Reinaldo Azevedo. E Isso. aí eu já fico aqui, meu Essa é a pedido ao vivo. jabuticabeira Quero provar. da minha sacada. Eu sou cego, tá dando para ver a jabuticabinha aí? Tá tendo? É uma carregada ou não? Tá Não, acho dando que pra ver a não tá com jabuticadinha. jabuticaba. Tá carregadinha. Mas o meu pé de jabuticaba, 2 vezes por ano, produtivo, viu? É. E eu sou E muito só, ciumento. e só antes da gente mudar de assunto, acabei de ver aqui, estava pesquisando uma matéria recente deste ano, já de janeiro, que é um estudo da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, que mostrou e indicou que a casca da jabuticaba pode contribuir para a saúde do cérebro e controle do apetite. Ou seja, só tem vantagens, pode ajudar muito Donald Trump. Vamos seguir em frente. Exatamente. Então, e eu diria que para o cérebro, ultimamente, ele está precisando de reforço, né? Porque está levando um olé dos ayatolás, né?